Namaskar, bem-vindos! Hoje é o módulo 0 do nosso grupo de estudos e eu trouxe hoje para vocês o início de tudo, simplesmente e facilmente a respiração. Hoje a gente vai olhar para a nossa respiração e eu vou trazer algumas partes da história, filosofia para introduzir. Então vamos já pensar e trazer para o nosso corpo neste momento a consciência de respirar. O primeiro sinal de vida, o primeiro indício que nós estamos vivos é a respiração. E também é o último indício que nós estamos vivos, é a respiração. Então a gente está respirando agora, a partir do momento que você não respira mais, a vida não existe mais. E é interessante porque se você for trazer esse contexto para a vida real, você percebe que é simples, é objetivo e é um indício que a gente está vivendo realmente, presente aqui nesse lugar, no aqui e agora, ou não. Porque por mais que estejamos respirando nesse momento, a gente tem uma tendência a ir cada vez mais para uma respiração curta, acelerada, que não é a respiração correta. Se você olhar para uma criança, você vai ver o barrigão dela enchendo, o barrigão dela esvaziando, criança dormindo, uma criança brincando. Por quê? Porque a criança ela ainda faz a respiração completa, a respiração diafragmática. E a gente deixa de fazer isso conforme a nossa vida vai passando, e isso acarreta um monte de problema, ansiedade, não só isso, né, mas tantas coisas. Então, inicialmente, eu quero que você se sente da maneira mais confortável. Se você quiser sentar com as pernas cruzadas, você pode cruzar e puxa aqui a pelinha do seu bumbum para os seus isquios entrarem em contato com o solo. A coluna fica bem ereta. Seu topo da cabeça tenta encostar lá em cima. Faz um giro com os seus ombros para trás para você encaixar. Feche os seus olhos, repousa suas mãos com as palmas voltadas para cima ou para baixo dos seus joelhos. E simplesmente inspira bem profundo. E solta pela boca mesmo. Inspira novamente pelo nariz e solta pela boca. Inspira novamente pelo nariz e solta agora como um desabafo. Devagarzinho abre seus olhos, um pouquinho de nada e a gente já voltou para o momento presente. Então, no yoga, nós trabalhamos os pranayamas, que são os exercícios de respiração. Eles são parte integral dessa prática. No primeiro milênio antes de Cristo, houve um livro que chamava Bhagavad Gita. Esse livro, Bhagavad Gita, é um capítulo de um livro muito maior que chama Mahabharata. Esse livro, Mahabharata, é o livro principal da cultura védica. Para vocês terem uma noção do tamanho que é o Bhagavad Gita, ele é considerado pelo Guinness Book o maior livro do mundo. Então, ele é um capítulo de um outro livro maior ainda. E para os hindus, esse livro, Mahabharata, ele trata-se de uma narrativa real, uma coisa que de fato ocorreu. Então, a obra tem um viés mitológico, tem lendas sobre reis, tem lendas sobre príncipes, deuses, demônios, guerra, paz, aspectos filosóficos para o povo indiano. E nesse livro, o Mahabharata, ele tem esse capítulo que é o Bhagavad Gita, e nesse capítulo ele trata-se de uma guerra e um diálogo dentro dessa história entre Krishna e Arjuna. Então a história ela vai se desenvolvendo. Essa história ela se desenvolve a partir de um diálogo entre esses dois personagens. E por que eu tô falando disso? Porque neste livro traz um diálogo de Krishna com Arjuna falando que a respiração é o que conecta Krishna
e Arjuna, os seres com a divindade. É o que te aproxima de Deus. E interessante, que agora eu vou trazer, na Bíblia também tem passagens. Tem várias passagens reveladoras, profetas hebreus, dizendo que Deus que criou a respiração. Então, assim, se a gente for trazer as duas estruturas, né, tanto o Mahabharata quanto a Bíblia, elas se equiparam em nível de um livro ser importante. Então, a Bíblia para os cristãos e o Mahabharata para os hindus. Entenderam mais ou menos qual que é a comparação que eu quero fazer? Não há nem melhor nem pior, eu só estou trazendo uma comparação entre livros importantes para culturas. Gênesis afirma: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. O homem tornou-se alma vivente. Então a respiração, ela conecta os mundos da inconsciência e da consciência. Se nós pensarmos baseado na ciência, não são todas as atividades metabólicas humanas que você consegue modular de maneira consciente, mas que ao mesmo tempo funcionam automaticamente na inconsciência. Então, por exemplo, vamos respirar fundo agora. Inspira devagar, solta devagar. Veja que é possível modular completamente a sua taxa respiratória. E mesmo se você parar de prestar atenção na respiração, ela acontece. Então a gente inspirou e expirou agora com consciência. E a gente está inspirando e expirando normalmente, sem pensar. Porque se a gente não estivesse fazendo isso, a gente estava morto, né? Então, se eu pedir agora pra gente acelerar os nossos batimentos cardíacos ou diminuí-los, é possível? Para a maioria das pessoas, não é possível de maneira tão consciente. Então, sabendo isso, nós temos uma consciência agora dessa ferramenta simples, objetiva e grátis. Ao tomarmos controle dessa ferramenta, nós podemos usá-la para estruturar muitos processos no nosso corpo, incluindo os movimentos corporais. Então, não à toa, nós separamos os movimentos em aeróbicos e anaeróbicos nas atividades físicas, né? Então, vai remeter ao papel do oxigênio ou do ar quando nós realizamos uma atividade física. No yoga, nós temos respirações relaxantes e temos respirações vigorosas. Tudo vai depender do que você quer alcançar naquela prática. Eu recomendo a gente começar a pensar na nossa respiração a partir de agora. Se você não tinha consciência do que fazer, de como agir, de como é que é essa respiração consciente que todo mundo está falando, então agora é o nosso momento. Então, para dar seguimento para nossa aula, a gente sai agora da teoria e vai para a prática. Essa foi uma das aulas mais importantes do grupo de estudos, porque é uma aula que a gente vai revisitar algumas vezes, porque o mais importante do yoga é você coordenar a sua respiração com os movimentos corporais, com os asanas. E a gente começa agora com uma respiração simples. Então a gente vai respirar lentamente num total de 2 minutos, ok? Então vamos começar a respirar sem pensar, sem esforço. Só inspira e enche a sua barriga e solta pela narina. O nariz foi feito para respirar. A gente não solta pela boca. Quando for necessário soltar pela boca, o seu professor sempre vai te apontar. Então vai no seu tempo. Inspira. Expira. Começa agora a prestar atenção em quanto tempo você inspira e em quanto tempo você solta o seu ar, em quanto tempo você expira. Então, por um exemplo, a minha respiração, quando eu inspiro 1, 2, 3, 4 e solto o ar. 1,
começa a perceber em quanto tempo você inspira e em quanto tempo você expira, fazendo essa contagem mental. E se desafia agora a respirar cada vez mais lento. Cria essa consciência de entender qual é o tempo que você leva para inspirar o ar total do seu pulmão e expirar esse ar, soltar esse ar. Quando você fecha os olhos, fica mais fácil de você ir para dentro. E guarda esse número com você, do quanto você inspira e do quanto você expira em tempo. Abre os seus olhos lentamente e vamos para o próximo exercício. O próximo exercício que a gente vai fazer é uma respiração que chama Ujjayi. A respiração Ujjayi é a respiração do yogi, que vai dar mais força e vigor para a gente fazer algumas posturas mais desafiadoras, como uma prancha, às vezes o guerreiro, ok? Então eu tô passando bem por cima sobre essas respirações para a gente conseguir aplicá-las nas práticas de asanas que vão seguir. A respiração Ujjayi, ela é a seguinte: coloca a sua mão direita na frente do seu rosto, como se fosse um espelho. Quando você está frente a frente com um espelho e você quer fazer o espelho suar, fazer aquele bafinho no espelho, o que você faz? Então faz na sua mão agora e sente esse ar aqui. Agora o desafio é você inspirar e expirar fazendo esse bafinho, mas com a boca fechada. Sentiu? A respiração Ujjayi é uma respiração que passa aqui e ela é feita só no nariz. Eu usei o exemplo do bafo no espelho para você saber que ela passa aqui na sua garganta, raspando. Então, inspira pelo nariz. E agora, tenta passar a inspiração por aqui também. Essa é a respiração Ujjayi. Você consegue unir aquela respiração que a gente fez inicialmente com essa segunda respiração. Então, inspirando lentamente e expirando lentamente também, passando o ar aqui pela sua garganta. Inspira. Expira. Coisas que você pode sentir, uma leve tontura. Então pode ser que você sinta o seu labirinto diferente. Eu aconselho fazer devagar, perceber qual é o limite do seu corpo, até aonde você consegue ir, o quão devagar você inspira, o quão devagar você expira. É uma aula de experimentação, ok? Então acabamos a nossa introdução, respiração, módulo 0, porque é a coisa mais importante da sua vida. Vamos aprender a respirar. Se faça essas perguntas: como eu estou respirando?
Quando você sente uma certa ansiedade, você está respirando? Consegue perceber se a sua respiração está fluindo? Ou você já está assim... Na maioria das vezes a gente fica muito ofegante. E às vezes só da gente pensar, preciso respirar, isso já abaixa um pouco essa ansiedade nossa. Ok? Nos vemos na próxima. Namaskar!